A paz de Cristo, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Arlindo e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Nós congregamos ali na Assembleia de Deus na Rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, presidida pelo nosso querido e amado pastor Eliseu Alves, que também preside a nossa convenção estadual, a saber, a CEADERJ. Nós estamos ali atuando como segundo vice-presidente e também como superintendente da Escola Bíblica Dominical. Temos a nossa participação na área missionária como um administrador da área missionária e também represento a nossa convenção estadual, a CEADERJ, na Sename, na nossa Secretaria de Missões da CGADB, como coordenador. Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem o título Cultuando a Deus com liberdade e reverência. É possível você cultuar, você ser pentecostal, cultuar a Deus com liberdade e reverência? Então fique conosco e vamos aprender um pouco, pois eu creio que esta aula ela abençoará a sua vida, professor, e também os seus alunos aí na sala de aula. Venha e fique conosco até o final desse vídeo e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Pai, toma a frente de tudo, Senhor, e faz-nos compreender melhor a Tua palavra. Nos ensina, pois o Senhor é o mestre dos mestres e nós estamos para ouvir a Tua voz. Melhor professor, Espírito Santo, abençoa em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos lá, o texto áureo da nossa lição de hoje está aqui em João 4:24, diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A verdade prática fala assim: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Entendeu? Não é onde adorar o que importa para Deus, mas como adorar o Senhor, que é em espírito e em verdade. A nossa leitura bíblica em classe fica como um link para você ler aí em casa e na sala de aula com os seus alunos, pois visto que lá a aula é na íntegra, que importa que façamos de forma resumida, sintética, compacta, pois o tempo é curto. Mas Deus vai nos abençoar. Vem comigo. A leitura está em 1 Coríntios 14, 26 ao 32. O nosso objetivo geral hoje é conscientizar que o culto pentecostal há liberdade e reverência. Isso é muito importante, nós estamos nos baseando aqui num culto orientado pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, um modelo pegando aqui para nós, e vamos falar sobre a liturgia das nossas Assembleias de Deus e outros assuntos, né, pertencentes a esse meio, a esses elementos usados no culto, né, dentro desta liberdade no espírito, porém de forma ordeira, de forma ética, de forma reverente na presença do nosso Deus. Amados, os assuntos aqui específicos são: primeiro é conscientizar o culto pentecostal, ou seja, conceituar o culto pentecostal. O segundo é apresentar o centro do culto pentecostal, mostrar aqui quem é o centro do nosso culto pentecostal. Terceiro e último é explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. Louvado seja Deus. O ponto central diz assim: a liberdade e reverência no culto pentecostal. A reverência e liberdade no culto pentecostal. O nosso culto. Queridos, culto pentecostal, liberdade e reverência. Esse é o primeiro tópico que nos propõe aqui o comentarista desta lição, pastor Ezequias Soares. Um comentário maravilhoso,
homem de Deus, e também queremos aqui referendar também a Casa Publicadora Saber, CPAD. Vem, amado, conosco e vamos estudar a palavra de Deus. Flexibilização cristã. Flexibilização cristã. Bem, a nossa igreja, ela tem essa flexibilidade. Nós vamos entender no decorrer desta pré-aula o que é esta flexibilização. Não dá margem para bagunça, para desordem, mas uma flexibilização. Né? Na religião cristã, a flexibilização é flexível quando se forma quanto à forma de adoração e permite várias liturgias, todos os ramos do cristianismo. Né? Nós vamos entender que mesmo na nossa denominação, nós temos aqui alguns elementos que são, faz parte da liturgia do nosso culto, que são esses elementos que nós prevemos antes, organizamos antes, mas também temos outros que não pertencem a nós, são de natureza divina. Esses elementos são elementos que acontecem pela ação do Espírito Santo nos proporcionando através dos dons para a riqueza e beleza e exaltação, seja para edificação da igreja como adoração a Deus. Isso são de ordem espiritual, sobrenatural, vinda de Deus. O nosso culto não é um culto engessado. Embora sabemos que essa flexibilidade dos nossos cultos nos proporciona também cultos nominais, como culto da família, como culto de libertação, culto do círculo de oração, culto de adoração e louvor, porém, esses cultos, tendo essa flexibilidade de fazermos esses cultos nominais, sabemos que nós colocamos ali alguns elementos para introduzir, para acontecer o culto, mas não engessamos o culto. A ação do Espírito Santo é adicional em nosso meio. O nosso culto não é engessado. Segundo o ensinamento do apóstolo Paulo, os nossos cultos não é apenas alguém expondo a palavra, alguém de posse do microfone falando e o restante da igreja apenas como espectador. Não é assim que funciona. Vem comigo e você vai se maravilhar com essas palavras, com esses ensinamentos do apóstolo Paulo para a nossa igreja, para os cultos nos dias de hoje. O culto, o que é o culto? O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque no sentido de adoração, essa palavra é uma palavra grega que tem na sua raiz grega latreia, que vem de latreu, que quer dizer servir, prestar serviço e adoração ao nosso Deus. O nosso culto é um culto voltado devocional. Adoramos o Senhor nesses dois sentidos. No sentido que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, que o nosso culto é racional, é verdadeiro, é um culto inteligente, é um culto que nós cultuamos tendo a consciência de quem nós estamos adorando, conhecendo quem estamos adorando, temos plena certeza do Deus que nos criou, do Deus que nos mantém, do Deus que nos remiu, o Deus que nos limpou, que nos salvou. A Ele deitamos a adoração de todo o nosso coração, flui de dentro do profundo da nossa alma e reverenciamos a Ele, cultuamos em devoção, com entendimento. E como falou Jesus, aquela mulher samaritana lá em João capítulo 4, 24, que o Senhor é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é Espírito. Então nós temos essas duas fases, esses dois pontos a observar.
adoramos o Senhor com a nossa razão, nosso entendimento, porque sabemos com o nosso senso de inteligência a quem devemos orar, a quem devemos clamar, a quem devemos adorar e a quem devemos prestar e oferecer louvores. Aleluia, somente a Deus, porque conhecemos. E também em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A reverência no culto. Amados, sabemos que o nosso culto, mesmo sendo um culto pentecostal, temos nós liberdade de adorar o Senhor, porque adorar o Senhor, cultuar o Senhor, não é simplesmente quem está no altar, apenas quem está segurando o microfone, quem está pregando, quem está cantando com o microfone, mas o culto que nos ensina o apóstolo Paulo, todos participam. O culto não é um conjunto de pessoas, espectadores assistindo o culto, mas o culto é envolvente. Todos participam, todos deveriam ter a sua parcela de participação, adoração, usando os dons espirituais, falando em línguas, profetizando, interpretando. Um tem salmos, outro tem doutrina, outro tem louvor, outro tem profecia, outro tem línguas, outro tem interpretação de língua. Ou seja, o culto é para se participar dele, não é para assistir, não é para ser espectadores, pois nós não estamos numa arena de futebol, não estamos numa arena de espectadores assistindo um artista desenvolver a sua arte, mas nós estamos envolvidos num culto, num ambiente espiritual, todos com o coração agradecido, ofertando louvores e agradecimento ao Todo-Poderoso, aquele que criou, aquele que remiu e que mantém a nossa vida e que com certeza Ele nos conduzirá até a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ser pentecostal não é sinônimo de desordem. Ser pentecostal é lembrar que temos liberdade no espírito, mas também precisamos ter reverência, ser ordeiro, ser ético na presença do nosso Deus. Não impeça os dons espirituais, não impeça do Espírito Santo envolver a igreja. Ensine-a como usar esses dons para o benefício da edificação da igreja, assim como a beleza da adoração àquele que estabeleceu a igreja. Perceba que aqui o segundo tópico fala o centro do culto pentecostal. Há quem diga que nós, os pentecostais, são dados a dar mais ênfase ao Espírito Santo, mas na verdade isso é apenas uma crítica infundada, porque na verdade nós colocamos no eixo, no centro do nosso culto pentecostal, Jesus Cristo, visto que Jesus aqui, ele é exaltado, a unidade na trindade, a trindade na unidade, mas Jesus é o centro do nosso culto. É em nome de Jesus que nós oramos, é em nome de Jesus que nós abrimos o culto, é em nome de Jesus que nós adoramos, é em nome de Jesus que nós conduzimos todo o culto. Perceba que o centro do culto é Jesus, é cristocêntrico o nosso culto. Louvado seja o nome santo do Senhor. O centro da nossa adoração é Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da nossa mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para a adoração a Deus, Deus Trino. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos
somos parte do corpo de Cristo para a adoração. Nós nos reunimos para um culto público em o nome de Jesus Cristo. O centro da nossa adoração é Jesus Cristo. Perceba que a denominação Assembleia de Deus, ela se tornou a maior denominação aqui no Brasil, visto que os dons espirituais, aleluia, fez com que os visitantes, aqueles que entram na igreja, eles recebem de Deus, do Espírito Santo, eles são impactados, eles sentem a necessidade de voltarem lá. Eles recebem Cristo como seu único e suficiente Salvador, pois a mensagem é cristocêntrica, a adoração é cristocêntrica, a manifestação do Espírito Santo é notória e todos participam, não é apenas um falante, um locutor falante e tão somente a plateia observando ou assistindo. Não é assim. A assembleia toda participa do culto. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Um culto vibrante no poder do Espírito. Perceba que o modelo do culto que o apóstolo Paulo fala lá em Corinto não era um culto silencioso, mas aqueles que ouviam a mensagem cristocêntrica, aqueles que abrem a boca e deixa fluir do coração o louvor, a adoração ao Senhor em cântico, em oração, essas pessoas respondem ou reagem às ações do Espírito Santo. Essas pessoas participam de uma forma espetacular, de uma forma maravilhosa, pois a presença do Espírito Santo impacta a igreja, mexe com a igreja. O Espírito chama a igreja para a unidade nele, para dançar com ele, para coreografar com ele, para agir com ele, para entrar no processo de ação, de serviço, de alegria, de beleza. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é uma plateia engessada, mas uma assembleia que reage à ação, à palavra ministrada, à oração, os louvores. Não pode ser engessada, segundo o modelo do apóstolo Paulo, e o povo são usados como instrumentos de Deus. Não é privilégio somente para o pastor, para o ministro que está de posse do microfone, mas para todos que participam. Não estão como espectadores, mas como participantes do culto pentecostal. Características pentecostal. As características pentecostais. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas. As reuniões das sinagogas eram feitas de oração, louvor e uma palavra. Mas perceba aqui a orientação de Paulo. Esta instrução é uma referência à leitura pública. As ofertas são partes da adoração pública desde os tempos do Antigo Testamento. Então perceba que o culto é composto de salmos, é um culto completo, é um culto pleno, onde envolve também as ofertas, onde envolve a alegria. Perceba que o culto não é um culto engessado, não é um culto pela metade, mas é um culto completo. O culto trazendo uma referência lá de 1 Samuel, capítulo 7, aonde o profeta Samuel
se levanta por ordem de Deus, convoca o povo de Israel para reagir contra os filisteus. Filisteus que tinham levado a arca, o símbolo da presença de Deus, trazendo um prejuízo, levando o símbolo da presença de Deus, levando das suas terras. E Deus dá ordem a Samuel, e Samuel oferece um sacrifício que muito representa o culto pleno. Isso veio na minha mente e eu preciso compartilhar com você. E a Bíblia diz que quando os filisteus souberam que o povo de Israel estavam reunido no determinado lugar para combatê-los, então eles se ajuntaram, os maiorais, eles se agitaram, eles se preocuparam, porque o povo de Israel resolveu reagir. E sabendo o povo de Israel que se ajuntara os maiorais dos filisteus e viriam combater contra eles, eles clamaram a Samuel dizendo: Samuel, sacrifica, sacrifica, ora por nós. E Samuel vai orar, mas Samuel pega um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro ao Senhor. Ele não partiu. Nesse dia foi dado um sacrifício diferente, um cordeiro que ainda mamava, e ele desmamou e ofereceu aquele cordeiro inteiro. Ele não partiu, que representa a nossa adoração plena. Não corte o seu culto, não tire parte do seu culto, dê o culto completo para Deus, porque Ele fez tudo completo para nós. O culto é pleno. Um tem salmo, outro tem louvor, outro tem cântico, profecia, línguas estranhas, interpretação. Deixa o Espírito Santo te envolver. Não permita que o seu culto seja rachado, que o seu culto seja pela metade. Seja um crente que oferece um culto pleno ao Senhor. Vale a pena a plenitude do nosso culto ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Não parta, não divida o culto. O culto precisa ser pleno para Deus. Terceiro e último tópico diz: como se expressa a liturgia de nossas igrejas. As reuniões da adoração em nossas igrejas, elas são diversificadas. Temos cultos públicos chamados muitos como o culto da família, de oração, de ensino, de doutrina, a escola bíblica dominical, círculo de oração, e além de atividades com crianças e adolescentes. Temos vários cultos nominais, porém com o mesmo intuito de adorar, e o Espírito Santo tem liberdade. Porém, nós sabemos que diante da palavra que o apóstolo Paulo nos ensina, ele diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então devemos nos examinar e prestar atenção na questão da ordem, para não sairmos, porque um culto bagunçado, ele não louva a Deus. Um culto desordenado, ele não agrada a Deus, não serve para Deus. É um sacrifício sem honra. É por isso que o Salomão, lá em Eclesiastes 5:1, ele diz que na casa do Senhor deve-se haver reverência. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Ele não está dizendo não deixar de ser usado por Deus, não deixar de dar vazão ao Espírito Santo para operar, distribuir os dons e a igreja ser edificada. Ele está dizendo: evite as bagunças e as desordem, porque o Espírito está aí para ensinar, os dons estão aí para edificar, mas também o ensinamento da ordem está aí para ser ensinado, e nós aprendermos a ordem do culto para o Senhor Jesus. Nossas reuniões de adoração, a nossa liturgia, ela é simples, gente. Ela é simples e permite que todos participem. Não temos liturgias severas, engessadas, religiosas,
formais. A pequena formalidade desses conteúdos que nós adicionamos, que nós criamos para cultuar a Deus, é só para nós conduzirmos o culto. Mas tem a parte que nós esperamos, não pertence a nós, mas pertence ao Espírito Santo, é de ordem sobrenatural, e nós esperamos todos os dias no decorrer do culto. Nós vamos cultuando a Deus com a nossa inteligência, com o nosso espírito, e de repente o Espírito Santo começa a mover a sua igreja, chamando-a para a unidade no seu espírito. Culto pentecostal. Nossas reuniões seletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Coríntio. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Da mesma forma, funciona da mesma forma, é uma realidade em nosso meio, assim como em Corinto. Porém, precisamos manter a ordem, precisamos manter a reverência na casa do Senhor, sem engessar o Espírito Santo, porque Ele quer fazer com que toda a igreja participe. Um culto onde só quem participa é o altar, torna-se um culto apagado, torna-se um culto partidarista, um culto sem nexo. Tem que haver ligação do altar com a assembleia, aonde todos participam, aonde todos se unem na unidade do Espírito Santo e cultua a Deus. O tempo fecha, a glória desce. Meu Deus, é uma coisa maravilhosa. Quem não conhece esta essência do Espírito precisa conhecer. O apóstolo Paulo diz: quando nós nos reunimos, quando nós congregamos para cultuar a Deus, esta fala, ele fala convicto, né? Convicto. Nós não precisamos de lugar certo para adorar a Deus, mas como adorar a Deus, sabemos disso, que é em espírito e em verdade, mas é de quando se congregar, quando entrares na congregação para adorar a Deus, adore desta forma. Existe igreja, existe lugar de adoração. Não caia nesse engano de dizer que não precisamos nos reunir, nos congregar para adorar. Precisamos. Nós temos uma ordem, nós vivemos num país que obedecemos às leis desse país e precisamos, quem não obedece às leis desse país, está sendo juiz da lei e não é mais observador da lei. Queres tu, o apóstolo Paulo falando aos romanos, queres tu, lá no capítulo 13, queres tu desobedecer? Queres tu não obedecer às autoridades? Então faz o seguinte: tu vai sofrer a punição dela. Mas tu quer obedecer às autoridades que são todas constituídas por Deus, então dela receberás louvor. Então devemos obedecer às leis dos homens até um certo limite, até o momento em que elas não venham agredir uma ordem direta de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Leve esse assunto, faça com que os seus alunos na sala de aula compreendam a importância dos dons espirituais, do envolvimento do Espírito, da liberdade no Espírito, porém da reverência no culto. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus para adorar, mas não feche o teu coração, não engesse a assembleia, o povo, mas deixe com que todos participem desse culto. E bom culto e boa aula para você no próximo domingo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, assim querendo Deus.